Momento do Discipulado. Características únicas do discipulado de Sansão. Vamos procurar entender alguma coisa a respeito de como o Sansão foi discipulado. Ele não vai poder nunca alegar pela eternidade que ele não teve todas as oportunidades. Os pais dele, o pai é nominado na Bíblia Manoá, mas a mulher dele, a mãe do Sansão, não tem o nome descrito na Bíblia. E lá no capítulo 13 de Juízes, nós encontramos essa história que começa, como sempre começava, com o povo de Israel se desviando dos caminhos do Senhor. E depois de algum sofrimento, muita angústia, opressão, os filisteus estavam oprimindo os israelitas que moravam mais próximos da fronteira, o que hoje é a faixa de Gaza, e ali morava o Manoá com a sua esposa. E o Senhor o escolheu para que ele fosse pai do Sansão e prometeu que daria um filho que começaria a livrar o povo de Israel. Na verdade, Deus se revelou à mulher e a mulher passou essa revelação para o marido. O marido se interessou muito, orou a Deus pedindo que aquele anjo que apareceu voltasse a aparecer e se revelasse para mostrar como eles deveriam proceder. Eles estavam acreditando na mensagem. Eles teriam um filho. Enquanto o filho crescesse, o povo de Israel continuaria a sofrer opressão pelos inimigos por causa do pecado deles, mas quando o filho crescesse, começaria a livrar o povo. Ele não faria o serviço completo, isso só mais adiante, lá na época de Davi. E os filisteus, então, duraram oprimindo o povo de Israel durante todo o restante dessa época dos juízes. Samuel foi usado por Deus para trazer uma grande derrota para os filisteus, mas eles não foram dizimados, não acabaram, continuaram no tempo de Saul, foram fortes inimigos de Saul, não conseguiram prevalecer durante o reinado de Saul, porém no final eles venceram Israel, porém também não tinham condições de dominar o país inteiro. Eles eram poucos, os filisteus, e o país de Israel era grande. E no final, então, do reinado de Saul, eles não venceram Saul, mas não conseguiram controlar Israel. E entrou o período de Davi. Davi, por fim, fez guerra e venceu e dominou totalmente os filisteus. E isso demorou muito tempo. Porém, o Senhor disse, o Sansão vai começar a livrar o meu povo. E vem a história do Sansão. Os pais dele provavelmente eram velhos, a mulher era estéril, já tinha desanimado de ter filhos, mas pela promessa de Deus, mais um milagre aconteceu. A Bíblia tem muitos milagres desses, em que uma mulher estéril dava à luz. E a preocupação do Manoá não era crer que Deus cumpriria, era saber como eles deveriam educar um filho, já que eles provavelmente eram mais idosos e estavam ali no meio do perigo, próximos à fronteira com os filisteus. Eles queriam saber como educariam o filho, para que o filho se tornasse um líder de Israel, um juiz. E o Senhor diz, para começar, ele seja consagrado desde o ventre materno, seja nazireu. Ele não vai beber vinho, não vai cortar o cabelo, alguns requisitos desse voto de consagração rigoroso, que era o voto de nazireado.
O nazireu tinha que cumprir aquilo e tinha que ser ensinado desde cedo. E o Sansão aprendeu as restrições que ele tinha que observar durante a sua vida para ser um nazireu. Veio Sansão, Deus cumpriu a promessa, a mulher teve o filho, muita alegria, foi educando o filho, e aí vem o que eu quero realçar, o discipulado. Deus orientou, havia uma preocupação do pai, o Manoá, sobre como educaria o filho. Os pais precisam educar os filhos nos caminhos do Senhor. É um tempo importante que os pais precisam ter com os filhos para ensinar o caminho do Senhor, e Deus vai cobrar isso dos pais. Toda pessoa precisa de ter um início bem encaminhado. Essa é a razão pela qual Satanás luta contra as famílias, para fazer com que pais se ocupem com coisas materiais e coisas do mundo, televisão, internet, etc. Mães também trabalhem fora e se ocupem com outras coisas para não dedicarem o tempo necessário aos filhos na primeira idade, digamos, até 5 anos de vida. E os pais falhando nessa idade praticamente perderam o filho para o resto da vida. Perderam no sentido de ser uma pessoa consagrada a Deus. O Manoá e a sua esposa não perderam, conseguiram educar o Sansão. O Sansão foi obediente. A Bíblia diz que ele procurava obedecer, era submisso aos seus pais, porque ele foi bem orientado. Os pais tinham a educação de Sansão como a tarefa mais importante da vida deles. Isso não é realidade na maioria dos lares de crentes. Eles não têm a tarefa de educar os filhos como o mais importante. Estão preocupados com o trabalho, com a evolução social, com o patrimônio, estão preocupados com muitas coisas e não dão a prioridade aos filhos. Isso é grave e vai trazer consequências sérias. Muitos desses lares, até por causa dessa falha, acabam se desfazendo. Os pais se separam e dão lugar ao diabo, e os filhos também se desencaminham, tudo como consequência de os pais não darem a prioridade à educação dos filhos quando eles são pequenos. Nós aprendemos então, o Sansão foi bem orientado e mais tarde ele começou a andar pelas terras dos filisteus. A Bíblia diz no final do capítulo 13 de Juízes que o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manedã, entre Zorá e Estaol. Era uma região da tribo de Dan, vizinha dos filisteus. O Sansão foi gerado e criado próximo à fronteira com os filisteus. E já jovem, homem feito, ele sentiu uma atração para ir na terra dos filisteus. Então desceu a uma cidade chamada Tímina e começou a manifestar nele atração sexual. E isso foi a grande fraqueza dele. E ele queria se casar com aquela mulher lá da terra dos filisteus. E a história continua e muita coisa aconteceu entre Sansão e os filisteus. Os pais não gostavam daquilo, aconselhavam o Sansão a se afastar daquelas tentações de estar próximo às filhas dos filisteus. Mas não adiantou, aquilo não adiantou. O Sansão continuou e o interessante é que no capítulo 14, o versículo 4 diz: seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel.
aquela atração que o Sansão tinha por mulheres filisteias, os pais diziam, mas ô filho, aqui na sua terra tem tanta moça bonita, você pode procurar uma delas para se casar. Ô pai, mãe, eu gosto daquela filisteia, eu quero ir para lá. Hoje em dia, a gente poderia entender isso como o seguinte, um jovem rapaz cristão que quer se casar, ele olha as moças da igreja e aparentemente não sente muita atração, mas ele fica encantado, enfeitiçado por uma mundana que usa pouca roupa e fica se mostrando, realçando a sensualidade, ele fica desesperado, tentado por uma mundana, que vai ser a desgraça da vida dele, se ele for atrás. Mas ele deveria pensar que aquelas moças que usam mais roupa e que são recatadas na igreja, apesar de não terem essa aparência de sensualidade, mas podem ser boas esposas, e ele não ficar enfeitiçado por aquela mundana. Isso é para a gente entender o que aconteceu com Sansão. Ele não gostou de nenhuma moça israelita e foi se encantar com as filisteias. E o mais interessante é que Deus usou essa fraqueza dele, porque Deus queria provocar os filisteus, para que os filisteus se levantassem contra Israel e Israel se despertasse. Porque enquanto os filisteus batiam com pouca força em Israel, os israelitas se acomodavam. Mas Deus queria que aquilo acendesse. Deus queria que aumentasse aquele confronto. Por isso, usou o Sansão. A fraqueza de Sansão foi usada pelo Senhor. Não que Deus assinasse, aprovasse, mas ela foi usada pelo Senhor. Vamos entender isto, e os pais educaram direitinho, discipularam bem. O Sansão nunca vai poder alegar que foi falha dos pais, que ele não recebeu uma boa educação. Recebeu, sim.